E as músicas da igreja Hillsong? Nós podemos cantar? Podemos cantar músicas de heréticos se a música não for herética? Ou seja, a música é boa, mas o cantor não. A gente pode? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, este vídeo aqui eu tô fazendo porque meus queridos irmãos lá de Liverpool, do nosso pequeno grupo da minha igreja, da Resgatar, lá em Liverpool, liderados ali pelo Felipe, e o Felipe e a Daiane. A Daiane tem aqui um canal no YouTube, uma bênção, sigam-na. Enfim, eles enviaram um vídeo para mim em que o pastor Justin Peters dá 2 motivos para não serem tocadas as músicas do Hillsong na igreja. E o primeiro motivo é que a gente estaria financiando heréticos. E o segundo, expondo nossos irmãos a esses lobos. Primeiro aqui a gente já vai partir do ponto, do pressuposto de que ele cita o Hillsong também, a igreja Bethel, que também produz muitas músicas. Da igreja Bethel eu nem sei se eu conheço, enfim. Mas da Hillsong eu conheço várias músicas e considero que muitas são boas, né? São bíblicas. Mas enfim, eu concordo com ele que essas igrejas são terríveis. Ele tá completamente correto. Mas ele também concorda que muitas dessas músicas são boas. São músicas que estão corretas muitas e muitas vezes. Mas ele disse, olha, mesmo a música sendo boa, não devemos cantar porque essas igrejas são heréticas. E ele disse, olha, essas igrejas, elas evangelizam. Essas igrejas heréticas acabam evangelizando por meio dessas músicas, trazendo as pessoas para a igreja por meio dessas músicas. E é verdade. Então, assim... E aí, o que a gente acha disso? Então, primeiro, né, aqui no Brasil, a gente nem tem Hillsong, igreja. Tem? Não, acho que não, né? Pelo menos aqui onde eu moro não tem. Então, também nem teremos problemas aí com questão de direitos autorais. Então, não estaríamos financiando essa galera. Mas, mesmo assim, a gente pode aplicar isso em relação a igrejas que, às vezes, podem ter uma boa música, sei lá, uma música que a gente considera, poxa, essa música é uma música correta, uma música bíblica. E a igreja ser completamente herética. Então a gente pode aplicar do mesmo jeito aqui para o nosso cenário. E, enfim, e aí? O que eu acho dessa fala do pastor? Então vamos começar assim. O que ele fala é verdade. Eu gostei demais do vídeo, por sinal, do vídeo dele, muito bom, muito bom. A música, ela seduz, ela arrasta mesmo os mais fracos. Até os gregos sabiam que a música tem um poder de educar, moldar as pessoas. A música é alma pura, sabe? É emoção mesmo. Platão dizia que as músicas ruins acabavam corrompendo os jovens. Ele chegou até a dizer que, mais ou menos assim, que você não muda ao mudar a música, você muda até o costume das pessoas. Eu nem sei o que vem primeiro, sabe? Porque, tá vendo a ideia dele? Olha, por meio da música você muda os valores. Eu também acredito que quando você muda os valores, aí isso influencia na música. Ou seja, eu nem sei qual vem primeiro ou se não acontece os dois. Sim, primeiro se mudam as ideias e aí a música é mudada, ou então a música é mudada e mudam-se as ideias das pessoas. Eu acho que acontece os dois, talvez ao mesmo tempo, enfim. Mas é verdade, esse poder da música. Os gregos também tinham o mito das sereias, que elas cantavam e por meio das suas lindas vozes, elas atraíam os marinheiros para as suas armadilhas. Então, música é um negócio poderoso. Tanto é, por exemplo, você pode muitas vezes marcar a sua vida, no tempo aí, cronologicamente, por meio da música. Fulano, você lembra de uma música, por exemplo, uma música que faz tempo que você não ouve, lá quando você era garoto. Você ouve a música, imediatamente você lembra de um período da sua vida. Veja o quanto que a música é um negócio poderoso, poderoso, poderoso. A gente vê isso na sociedade. Como que os jovens eles são atraídos por cantores. E esses jovens acabam reproduzindo o comportamento desses cantores, que se tornam heróis para eles. A esquerda usa isso, os famosos idiotas úteis. Eles, os intelectuais da esquerda, transmitem seus valores por meio de grandes personalidades da música, do entretenimento, porque sabem como que os garotos acabam seguindo, sendo evangelizados para as causas esquerdistas através desses cantores, por exemplo. Então é verdade mesmo. Agora, tem um outro lado também. Deixa-me relatar um outro lado aqui. Nós temos um conceito que a gente chama de graça comum. O que seria isso? Lá em Mateus, Jesus disse que ele derrama sua chuva sobre maus e bons, mostrando assim que Deus concede dons e dádivas não apenas a crentes, mas também a
ímpios. E aqui você vai notar que eu estou tratando dessas igrejas aqui, né, a Hillsong e a Bethel, como pagãos, como ímpios, é assim mesmo. Assista inclusive esse vídeo, esse a gente coloca aqui, do Justin Peters, mostrando isso, por que essas igrejas são pagãs, hereges. Então, enfim, Deus concede dons e dádivas não apenas a crentes, mas também a ímpios. Que assim como um relógio quebrado pode acertar pelo menos 2 vezes, ímpios também podem acertar ocasionalmente. Então esse é o conceito de que ímpios, de graça comum, é o conceito de que ímpios também produzem verdades. Eles podem produzir coisas boas ocasionalmente. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre os pagãos que não tinham lei, que não faziam parte do povo de Deus. Mesmo assim, eles tinham uma noção de certo e errado. Não completa, não perfeita, mas tinham. Primeiro, por conta da própria natureza, que revela a existência de Deus. Segundo, por meio de suas consciências, essa lâmpadazinha que Deus colocou em cada um de nós, que mutuamente os acusavam. Eles tinham então essa noção de certo e errado, mesmo não tendo o templo, não tendo a lei de Deus. Mesmo assim, eles tinham uma noção de certo e errado. Então é por isso, por conta desse conceito de graça comum, que Deus derrama coisas boas, inclusive sobre os ímpios, é que um governante ímpio, muitas vezes, ele pode acertar na questão da justiça. Ali, ao ter vários e vários acertos no seu governo. Um pai ímpio, ele faz o bem ao seu filho. Um pagão desconhecido, ele se encontra com você quando você está viajando, você está lá com o seu carro com o pneu furado, ele para e te ajuda. Sem receber nada em troca, ele nunca mais vai te ver e te ajuda. Isso para mim seria uma coisa totalmente cristã. Então, tá vendo? É um pagão e mesmo assim efetuou ali uma coisa boa. Isso não significa que eles são salvos, que eles conhecem a Deus verdadeiramente, mas que até eles podem acertar ocasionalmente fruto da graça comum, do fato de que Deus derrama sua chuva sobre maus e bons. E é nesse sentido também que ímpios ocasionalmente produzem no campo da cultura algumas obras-primas, algumas coisas muito boas. E é com base nessa crença que nós acreditamos que os cristãos eles podem se utilizar dessas obras produzidas por ímpios. Por exemplo, Aristóteles, que é considerado fundamental para o desenvolvimento da ciência. Alguns dizendo até que o método científico já estava ali, já em Aristóteles, mudando a concepção que tinha de Platão, em que Aristóteles fala, não, o mundo sensível, por meio da observação, ele pode sim produzir conhecimento real. Darcy Thompson, um biólogo inglês, ele traduziu a obra de Aristóteles, A História dos Animais. E ele comentou sobre ela, dizendo o seguinte, que era assim, tinha uma minúcia de detalhamento na investigação absurda. Ele também comenta que havia ali muitos requisitos de superstição, alguns elementos de superstição. Mas mesmo assim ele elogia, fala um negócio assustador. Agostinho, em seu livro A Cidade de Deus, considera que, nas vezes em que os filósofos acertaram, eles assim o fizeram por conta da ajuda de Deus. Alguns deles, na medida em que foram ajudados por Deus, descobriram coisas importantes. E aí ele continua, né? Mas como eram homens limitados, erraram e por aí vai. Mas eles, com a ajuda de Deus, descobriram coisas importantes. É o que a gente fala. A verdade é a verdade de Deus. Satanás não tem mentira, não tem a verdade com ele. Em qualquer lugar que a gente encontre verdade, é a verdade de Deus. De alguma maneira, é sempre a verdade de Deus. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a linhagem de Caim. O que seria a linhagem daqueles que não eram o povo de Deus? E dentre esses estavam Tubal, por exemplo, que era o pai daqueles que tocavam harpa e flauta, ou seja, os inventores desses instrumentos musicais eram esses ímpios. Então, corria-se o risco de que o povo de Deus, ao tomar emprestado as flautas, vissem os seus filhos sendo seduzidos por aqueles que faziam parte da geração dos perversos filhos de Caim. É óbvio, os meninos podiam pensar, puxa, só alguém muito esperto para conseguir construir uma flauta. E se eles são tão espertos o bastante para fazer isso, será que eles não são espertos o bastante em relação a outras coisas também, em relação às coisas de Deus? É claro que o menino podia ser seduzido dessa maneira. Então, com esse receio, os pais poderiam adotar, olha, não vamos ter flautas. E não permitiam que se tocassem flautas em casa. Mas eu acredito que isso não resolveria todo o problema, porque as flautas continuariam a existir no mundo. Então, eu acredito que o mais apropriado seria ensinar o princípio da graça comum e falar, olha, Deus derrama sua chuva sobre maus e bons. Nisso aqui eles estão certos. A flauta é um negócio divino, mas tudo mais que eles fazem é demoníaco. Por isso e por isso. Ou seja, mais importante que não tocar a flauta feita por Jubal era ensinar por que Jubal era um homem ímpio e tornar os jovens fortes o bastante em sua consciência para aprender a ver tudo e reter o que é bom e rejeitar o que é mal. Mas
Gente, eu sei, como que essa relação entre a igreja e a cultura secular, sim, eu estou tratando essas igrejas como cultura secular, para mim não são igrejas, Hillsong, enfim. Como que essa relação entre igreja e cultura secular sempre é muito difícil. A pergunta de Tertuliano, o que tem Atenas a ver com Jerusalém, continua ecoando e tendo respostas diferentes hoje, no meio do povo de Deus, porque é realmente difícil. Como que nós nos relacionamos com essa cultura? Sabe, é uma preocupação que não é apenas da igreja, em relação aos membros da igreja, mas principalmente dos pais em relação aos seus filhos, que quantas vezes são seduzidos pela cultura. Como que nós protegemos os nossos filhos dessa cultura demoníaca? Meu filho, quando ele era mais novinho, hoje ele tem 14 anos, a gente gostava de um jogador, eu gosto até hoje, e a gente assistia aos jogos desse jogador. E na época meu filho até quase tentou ali ser um jogador de futebol e precisava ter referências ali de como um modelo de jogador para imitar. Sempre assim, você aprende assim, imitando. E eu também era muito fã, e sou ainda fã desse jogador, mas esse jogador no campo espetacular, mas fora dele ele era muito ruim. Muito ruim. Mas olha como que aquilo que o pastor Justin Peters disse é verdade. Um dia meu filho, que admirava o jogador, o estilo de jogo do jogador, chegou em casa e falou: pai, quero cortar o cabelo como o cabelo do jogador fulano de tal. Tá vendo? Tá vendo? Ele imita, ao imitar ao ver, ele é muito bom no campo. Ao imitar o jogador no campo, ele estava sendo tentado a imitá-lo fora dele. No comportamento. Tá vendo? Como que essas coisas moldam mesmo? Como que o que o pastor falou é muito verdadeiro, muito bom mesmo o vídeo dele. Mas enfim, e aí como eu fiz? Eu achei por bem assim. Eu falei pra ele, olha, não vai cortar o cabelo assim não, por isso, por isso, por isso. E muitos outros comportamentos errados que esse cara tinha, eu falava, olha, isso aqui é errado. E aí meu próprio filho, ele crescendo, ele falava, puxa, ele conseguiu fazer essa separação, poxa, esse cara é um craque no campo, mas aqui fora ele é horrível. Ele é horrível. Eu posso imitá-lo aqui em relação ao como ele finaliza, como ele domina, o resto ele está completamente errado. Não é? Eu acredito que essa é uma posição correta, de lucidez, não adianta, por meio da verdade mesmo, falando isso aqui é verdade, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Então, e graças a Deus ele entendeu muito bem e imitou o cara apenas no futebol. Mas é sempre uma relação muito difícil, né? Sempre uma relação muito difícil. Por isso, assim, você vai notar que eu tenho uma posição ligeiramente diferente do vídeo do Justin Peters, mas é quase que concordando, discordando, porque é bem verdadeiro o que ele falou ali, muito bom mesmo. Recomendo que você assista esse videozinho, ver se a gente deixa aqui para você. E para mim mostrou uma preocupação desse pastor muito grande com a igreja, com aquilo que é correto, com um zelo mesmo com a igreja, uma preocupação sincera. E a gente tem que ter essa preocupação de proteger a igreja e os nossos filhos dos lobos e tentar encontrar a melhor maneira de fazer isso. Eu acho então que a graça comum é uma boa maneira, esse conceito de graça comum é uma boa maneira para fazermos isso. Mas, o que você acha? Deixe seu comentário aqui. Tem alguma música? Eu gosto de algumas músicas do Hillsong, eu até brinco, esse povo é herege, mas a música é boa, é impressionante. Deixa aqui um comentário, deixa aqui alguma música. E eles também têm um monte de música, essas músicas que parece que Jesus é o nosso crush, né? Tipo namoradinho. Também tem, é verdade. Mas enfim, o que vocês acharam do vídeo? Qual que é a opinião de vocês? Deixa um comentário aqui. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Eu tô com a clavícula quebrada, gente, é por isso que eu tô aqui, tá bom? E os meus cursos estão em promoção hoje, não se esqueçam. Adquira o primeiro curso, o segundo sai por apenas R$100. R$100. A gente vai deixar os links aqui para vocês, tá bom? Deus abençoe. Mais informação, entre em contato com o Zap aqui da minha equipe. Deus abençoe.